Salve Maria, honra e força. Vamos falar hoje sobre novos paradigmas de direitos humanos e a reengenharia anticristã da ONU, o preparo para o reino do anticristo, como uma análise do livro Poder Global, Religião Universal, o prefácio e a introdução. Bem, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ao nos submeter a um falacioso consenso de igualdade, propondo um novo conceito de verdade que, sob a ótica utilitarista das organizações internacionais, de leis coercitivas com apoio de uma juristocracia corrupta e imoral, nos infringe novos paradigmas éticos para os direitos humanos. Mas sabemos que tais paradigmas éticos não são somente um meio para um único fim, que é terminar com a capacidade dos seres humanos de exercerem sua liberdade, também em caráter comercial, tornando-os escravos de um governo único e mundial. Pois bem, várias obras e autores já nos advertiram sobre este plano estabelecido desde séculos atrás, como a encíclica Humana Vitae, do Papa Paulo VI, que condena a concepção artificial, método considerado pela Igreja como um divisor de águas entre o maniqueísmo, que leva a olhar a sexualidade humana como um campo de manipulação e exploração. A doutrina da encíclica era e é rejeitada por setores católicos, não só por proibir o uso de contraceptivos, mas, sobretudo, o porquê dessa proibição. O ato unitivo e o ato procriativo devem estar unidos em cada ato conjugal, pois na biologia da pessoa já está inscrita a vontade de Deus. O dualismo moderno não admite essa verdade, porque, como disse o Santo Papa João Paulo II, não suporta o mistério. Esta encíclica de Paulo VI não afeta apenas a vida pessoal dos católicos, de todas as pessoas de boa vontade, mas sua vida social, o cumprimento de suas obrigações, como o direito ao voto e a sua ação na vida pública. Há uma profunda crise social em relação ao respeito que merece a vida humana, desde a concepção até a sua morte natural. O mesmo conflito também afeta as famílias, como a união duradoura entre o homem e a mulher, ambiente natural onde os filhos são concebidos, nascem, crescem e são educados. Na raiz do verdadeiro descalabro social encontram-se a rejeição de alguns que foram ou estão atualmente na hierarquia da Igreja à doutrina da encíclica de Paulo VI e ao magistério posterior sobre estas questões. Rejeição esta que se manifesta como resistência, muitas vezes disfarçada, oculta, silenciosa. A encíclica Evangelii Vitae do Papa João Paulo II, por exemplo, preconiza que os católicos não devem participar de opinião a favor de uma lei injusta, como o aborto, contracepção, o controle populacional, o conhecimento de uniões homossexuais, etc., nem votar a seu favor no parlamento, ou como simples cidadãos votarem quem promove políticas dessa natureza. João Paulo II, em 1993, faz uma reflexão contundente sobre a moral fundamental e seus princípios diante da ética da vida contemporânea com a encíclica Veritatis Splendor. E afrontar algumas questões fundamentais do ensinamento moral da Igreja, sob a forma de um necessário discernimento sobre problemas controversos entre os estudiosos da ética e da teologia moral. Este é o objeto específico da atual encíclica, que pretende expor problemas em discussão, as razões de um ensinamento moral baseado na Sagrada Escritura e na viva tradição apostólica, pondo assim em evidência, ao mesmo tempo, os pressupostos e as consequências das contestações que atingem tal ensinamento. A fonte da verdade que chega ao nosso conhecimento é baseada na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, na expressão do magistério da Igreja e no grandíssimo valor da transmissão oral e escrita. Portanto, é necessário se voltar ao século XVIII, quando deu início às grandes transformações sociais, como a Renascença, a Reforma e a Revolução Francesa. Como diz o Monsenhor Henri de Lassos, já dizia, em 1910, em sua obra Conjuração Anticristã. Ele definiu nessa obra com precisão essas mudanças revolucionárias, por exemplo,
A renascença, renasce, a reforma e revolui, né, indicando as fortes tendências humanistas da época conforme suas descobertas científicas e tecnológicas inovadoras. E por sua arte também, que tinha como princípio o orgulho, assim se opondo ao verdadeiro sentido da civilização, onde as almas perderam sua verdadeira acepção, retornando ao paganismo. Bom, fomos criados, então, à imagem e à semelhança de Deus. Recebemos a inteligência, a vontade e a liberdade. Devemos usar bem essas qualidades para agradar a Deus e viver em sintonia com Ele, permitindo que Ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, não deixando espaço para ideologias estranhas em nossa vida. Existe a voz da consciência, que aprova qualquer gesto positivo que nós fazemos, mas que nos machuca quando não estamos agindo corretamente ou não estamos em sintonia com Deus. Isso vocês podem verificar na encíclica Veritatis Splendor, no número 84, que faz uma referência sobre isso. Quando Deus não está presente ou não está em primeiro lugar em nossa vida, um homem frequentemente já não sabe quem é, de onde vem e para onde vai, correndo o risco de uma autodestruição. Um exemplo dessa natureza está nas frequentes atitudes de alguns padres que diariamente deturpam a palavra de Deus, ou na de alguns médicos que tratam seus pacientes como cobaias com a prática da eugenia, ou exercendo a eutanásia, ou de algumas enfermeiras que incentivam as práticas ou realização de abortos, ou até de professores que insistem e incentivam a ideologia de gênero, a liberdade sexual, o empoderamento feminino, a liberação do aborto e a ideologia gramscista nas escolas. Essas mudanças, ao longo dos séculos, subsidiaram a tirania do relativismo moral. Essa teoria moral que induz as pessoas ao erro, fazendo que desapareça a hierarquia de valores, como os atribuídos e conquistados em obediência aos 10 mandamentos. O relativismo moral, como teoria filosófica, defende a supressão da hierarquia de valores, constituindo-se em antítese da ética civilizacional ocidental, sendo que se utiliza a ferramenta do desconstrucionismo como chave do politicamente correto. Uma das ferramentas pérfidas do marxismo cultural, politicamente correto, ele vem sendo utilizado pelo progressismo clerical com a alteração do evangelho, resultado do desconstrucionismo filosófico e epistemológico preconizado pela ideologia marxista, como a de Jacques Derrida. Ao seguir Martin Heidegger, este último, por sinal, seguiu também a Nietzsche. Desse modo, o desconstrucionismo ele vai atuando na linguagem, com esvaziamento semântico de palavras-chave que definem ou conceituam a ética e a moral, defendido para elas uma nova identidade retórica, política e ideológica. Esta desconstrução atua nos textos de uma determinada realidade histórica, permitindo que se elimine seu significado, substituindo por aquilo que se pretende de modo político e ideológico. Um exemplo bem interessante disso seria o desconstrucionismo da Bíblia pelo marxismo cultural, ao concluir que se trata de um livro sobre a superioridade da raça judaica, assim como Hitler a interpretou para promover suas práticas eugenistas durante a Segunda Guerra Mundial. E de um sexo sobre outro, como o que está acontecendo atualmente com muitos protestantes que estão interpretando o livro sagrado para incluir a homossexualidade como algo proposto pelo Criador, o que é uma mentira. Para um marxista cultural, a reanálise histórica resume-se somente à análise da relação de poder entre grupos sociais. O politicamente correto critica por criticar, praticando a crítica destrutiva até a exaustão, possuindo uma desavisada adesão popular, principalmente dos jovens, que ainda não possuem uma íntima construção moral e ética cristã, assim facilitando muito esta escolha política. Outra ferramenta também utilizada pelo marxismo cultural foi mencionada pelo Papa Leão XIII, ao advertir sobre o americanismo em sua carta Testem Benevolentiae, onde nos lembra sobre a tendência de condenar a constituição tradicional da Igreja, pretextando que o futuro pertence às democracias, onde a palavra liberdade já exerce poder mágico sobre os espíritos. Assim,
A igreja deveria deixar de ser uma religião de autoridade para ser como a protestante, uma religião de liberdade. Leão XIII recomenda sobre duas atitudes que se repetem ciclicamente ao longo do tempo. Aplacar as exigências cristãs para atrair mais pessoas e aplicar à igreja as normas do dissenso temporal democrático. As duas se unem, a primeira leva à segunda e unidas levam à perda da fé. Monsenhor Sanahurra, nesse livro que nós estamos estudando agora, Poder Global, Religião Universal, também havia nos alertado sobre isso ao se referir, por exemplo, ao obamismo. O obamismo é um neologismo que caracterizava as posições progressistas do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Segundo Monsenhor Sanahurra, houve uma reação muito grande do clero católico dos Estados Unidos com a entrega do título honoris causa ao presidente Barack Obama pela Universidade Católica de Notre Dame, que era conhecido desde antes de sua eleição por suas posições a favor do aborto, das experiências com embriões humanos e do reconhecimento social e jurídico de casais do mesmo sexo. O arcebispo Raymond Burke, por exemplo, prefeito do Supremo Tribunal de Assinatura Apostólica, explicou que nos meios eclesiais, ao melhor estilo do proporcionalismo político e do consequencialismo moral, na hora do julgamento moral erroneamente são postos em pé de igualdade hábitos e atos que são intrinsecamente maus ou outras questões que podem ter alguma outra relevância social, mas que são substancialmente incomparáveis com aqueles primeiros, essencialmente imorais. Para o cardeal Burke, os americanos, ao votarem Obama, seguindo o proporcionalismo, pensando em suas posições quanto à guerra do Iraque, o acesso universal ao sistema de saúde e outras questões relativas à segurança e ao bem-estar, a importância da diplomacia e do diálogo, a política energética e sua influência sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas não poderiam justificar um voto em um candidato que promove o aborto. As experiências com células embrionárias, o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo, a distribuição de contraceptivos, a violação dos direitos dos pais, a eutanásia e por aí vai. Apesar de Obama possuir um excelente instinto moral e político e demonstrar uma grande devoção por sua família, que são aspectos bem importantes, ele falha nas questões que envolvem bioética, como a liberação e promoção do aborto. Obama e seu governo foi o que mais injetou dinheiro na Planned Parenthood, a organização não internacional e a organização não governamental, que tem mais de 145 clínicas abortistas espalhadas pelos Estados Unidos e financia clínicas abortistas e ONGs pró-aborto no mundo inteiro. Então, o obamismo também foi a causa das declarações descaradamente heréticas e pluralistas da católica Kathleen Kennedy Townsend, a ex-vice-presidente governadora de Maryland, também mencionada por Monsenhor Sanahurra, em seu livro, vocês vão ver, que passa do insulto pessoal ao Papa à recusa da encíclica Humana Vitae, incluindo apologia ao aborto, ao sacerdócio feminino e ao casamento de homossexuais, demonstrando que os católicos americanos estariam mais bem representados por Obama do que por Bento XVI. O cardeal Dom Chaput lhe deu uma resposta à altura por esse desrespeito, ao dizer que o bem comum poderá ser protegido por quem admite o assassinato dos mais fracos, como as crianças que ainda não nasceram, por práticas abusivas e criminosas do aborto. O pluralismo não é um fim em si mesmo, disse ele, e nem é desculpa para a inatividade. Assim, o Santo Papa João Paulo II, em suas encíclicas, o nosso Papa Emérito Bento XVI e irmãos como os padres Michel Escoyans, Henri de Laços e o Monsenhor argentino Juan Carlos Sanahurra, e também, junto a esses, os teólogos como Routhier e muitos outros, são como arautos de uma batalha espiritual iminente, espalhando aos quatro cantos do mundo sobre este plano maligno do anticristo e suas hostes neste mundo. Vulneráveis pela constante perseguição, enfraquecimento da fé e, consequentemente, pela total perspectiva de Deus,
os homens se entregam aos novos paradigmas éticos, como se fosse sua única tábua de salvação. Eles esqueceram a lei do decálogo de Deus e preferiram as leis desenvolvidas por homens, mergulhados na corrupção moral e ética que preenche organizações aparelhadas para isso. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, já foi um ideal de união entre as nações para o mundo. Ela era uma organização antropocêntrica, que acreditava nos direitos universais do homem, onde todos os homens eram iguais em dignidade, onde criou e desenvolveu a Declaração de Direitos Humanos de 1948, propondo assim para a humanidade este grandioso paradigma ético. Mas o que foi então que mudou? Bem, gente, Tocqueville dizia que a democracia um dia seria pior do que os poderes absolutistas e ditatoriais deste mundo. E assim vivenciamos repúblicas democráticas impondo direitos por meio de corrupção e mentiras, sempre em detrimento da verdade e da liberdade humana. A mentira é sempre utilizada como uma estratégia de guerra chinesa, proposta como na arte da guerra do estrategista chinês Sun Tzu, no século IV. Uma arte que foi muito ensinada nas universidades, principalmente nos cursos de gestão. A mesma mentira preconizada pelos comunistas quando dizem que os fins justificam os meios. A ONU, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu e propôs então a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, tá? Com o objetivo de proteger os seres humanos de imposições totalitárias por meio de leis e por força de regulação do Estado, com o intuito de evitar para o futuro do mundo o que aconteceu com o nazismo e o genocídio de milhões de judeus e outras raças incluídas, né? Bom, como uma organização que preconizava verdadeiramente a ética e o conservadorismo judaico-cristão, ela passou a ser minada pelos próprios membros internos provenientes de escolas marxistas e por aqueles que não acreditavam na transcendência e no objetivo da criação. Como um inso que destrói as plantas internamente, a ONU foi contaminada profundamente por nazistas, fascistas, leninistas, marxistas, que aos poucos foram impondo suas ideologias de modo disfarçado, como se defendesse a liberdade e a verdade, com o criminoso e imoral objetivo de implantar uma nova ordem mundial, ou NOM, com a fundação de um governo único mundial e uma única moeda. Para isso, não pouparam esforços em contaminar todos os setores da sociedade, com suas ideias paganistas, hedonistas e agnósticas. Implantando uma nova era. Bom, com muita preocupação, a gente percebeu o ataque incessante com a utilização de instrumentos marxistas, como o politicamente correto, o americanismo e o pluralismo, preconizando falsas liberdades e direitos, resultando em uma revolução ética, moral, social e cultural, sem precedentes neste mundo. O ecologismo, por exemplo, que seria para defender a Terra para melhor atender a nós, seres humanos, se desenvolveu sob outro viés falacioso, o dos novos direitos humanos, sob a ótica da nova ética planetária, que preconizam práticas imorais e até criminosas, como aborto, eutanásia, controle populacional, homossexualismo, empoderamento feminino, ideologia de gênero, desconstrução da família e, principalmente, a implantação da engenharia anticristã para minar nas bases a civilização judaico-cristã. Os novos direitos humanos se confundem com outros interesses, como direitos comerciais, através da mundialização, ou por meio de doutrinações ideológicas implantadas pela mídia e a educação gramscista, desenvolvendo nas populações um processo de duplo pensar, onde a verdade ela se torna relativa de acordo com a vontade de cada um. Mas antes difundiram a ditadura utilitária do politicamente correto, fruto de uma ideologia nazista, que propunha então uma juristocracia comprometida com a mentira e com a imoralidade, assim favorecendo a criação de leis absurdas e coercivas e também favorecendo o processo de limitação da vontade e liberdade humana. Os novos paradigmas éticos da saúde, por exemplo, nos impõem um sistema de saúde de exclusão daqueles que mais precisam de cuidados e atenção. A saúde se tornou um dos maiores mercados rentáveis desde então,
Vale tudo para que esse processo se concretize, como o aborto de portadores de deficiência ou de portadores de síndrome de Down, a eutanásia lenta e obrigatória de pessoas portadoras de doenças crônicas, com as frequentes dificuldades de acesso a tratamentos de saúde, com as dificuldades para aquisição de medicamentos adequados, ou com a limitação de consultas médicas, com os absurdos valores dos planos de saúde, ou a facilitação para a realização do aborto, com financiamento ou a criação de políticas públicas para tal fim, fazendo com que o Estado regule os tratamentos e essas práticas criminosas. Além disso tudo, ainda podemos acrescentar que o controle atribuído ao Estado, através da regulação de todos os setores por meio de programas e projetos desenvolvidos pela ONU e suas organizações, faz com que toda a população mundial seja controlada de um modo disfarçado de liberdades e direitos civis. Você pensa que você tem o controle, mas você não tem. Tudo passa a ter a regulação dos Estados das nações. A educação, a saúde, o seu pensamento, a sua liberdade, a sua fé, o resultado implícito de séculos de revolta contra Deus. Enganam-se os cristãos que acreditam que poderão escapar sem lutar esta intensa batalha espiritual contra o mal, pois o anticristo está em pleno reino neste mundo, com os novos conceitos propostos pela nova era. O anticristo ele se movimenta neste mundo por meio de sua mão invisível, impondo subprodutos de ideologias nacionalistas e eugenistas, infligindo de modo implícito o controle populacional por meio da esterilização das massas, utilizando variados métodos, como as vacinas, as técnicas abortivas, o enfraquecimento da condição física humana pela ditadura estética e alimentar. No Brasil, por exemplo, muito se difundiu nas escolas o falso conceito colonial, que é um termo muito utilizado pelos socialistas, de que nós somos um país rico em recursos naturais. Sim, nós somos, mas essa condição, se ela fosse a principal qualidade para que a nossa população progredisse, seria o ideal, mas é uma grande mentira. O que seria desses recursos se a mesma população não tivesse a capacidade de exercer a liberdade de sua vontade? Os governos, por exemplo, FHC, Lula e Dilma, utilizaram esse mote de país rico em recursos naturais durante 30 anos. E o que nós ganhamos com isso? Apenas mais leis coercitivas e uma juristocracia corrompida. O aumento da violência com o governo paralelo exercido pelo narcotráfico e o desmonte de instituições importantes para seu progresso social por meio da corrupção. Atualmente, o governo de Michel Temer, que nada mais é do que uma continuação da agenda dos governos anteriores, ele está cumprindo com distinção a subserviência e que foi preconizada pela ONU e suas organizações. Temer utiliza a mídia aparelhada pela esquerda com financiamentos de organizações como a Open Society Foundation, que recebe doações do seu próprio fundador, o magnata sionista húngaro George Soros, um dos principais desenvolvedores do projeto global disfarçado de filantropia à la esquerda, utilizando as mesmas técnicas utilizadas por grandes empresários que financiaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial e atualmente o petismo aqui no Brasil em 2002. Seu maior objetivo de George Soros é mudar o mundo. Segundo Bill Donohan, presidente da Catholic League, George Soros é um dos financiadores da chamada esquerda católica norte-americana, isto é, aqueles pseudo-católicos que não aceitam o magistério da igreja, especialmente em questões relacionadas à defesa da vida humana e da família, reunidos nas associações Catholics in Alliance for the Common Good, Católicos e Aliança para o Bem Comum, e Catholics in Unity, Católicos Unidos, e de católicos aliados, por exemplo, ao Partido Democrata Americano, que é de esquerda. Bom, segundo o The New York Times, quando Donald Trump venceu as últimas eleições americanas para a presidência americana, a Open Society teve que trabalhar com estratégias mais urgentes. Eles não esperavam que Donald Trump ganhasse, né? Na realidade, George Soros tem sofrido vários reveses ultimamente, creio eu, atribuídos ao Senhor, porque ao se tornar pública sua doação de 25 milhões de dólares ao Partido Democrata para a campanha de Hillary Clinton em 2016,
foi descoberto através dos e-mails vazados pelo site aquele Wikileaks e DCLeaks, mostrando ao público uma aliança com o maligno na política americana, né? E de sua constante interferência em políticas estratégicas também no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Bom, no Brasil e América Latina, o Soros, com sua fundação filantrópica, entre aspas, aplica cerca de 40 a 80 milhões de dólares por ano em mídias independentes e quase $1 milhão foram distribuídos em 5 anos para agências públicas que dizem realizar um modelo de jornalismo sem fins lucrativos para manter a independência, ou na aplicação de $350 mil para o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS Rio, né? Esse ITS Rio é do cofundador Ronaldo Lemos. Não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lemos, é aquele que está sempre comentando no G1, naquele Estúdio I, ele está sempre por ali. Foi um dos maiores ativistas, esse Ronaldo Lemos, na elaboração, desenvolvimento e defesa do Marco Civil na internet, aqui no Brasil, que na verdade é um cavalo de Troia que abriu a possibilidade do controle estatal sobre a internet, em que inclusive foi utilizado como embasamento jurídico para a suspensão do aplicativo WhatsApp, quando houve aquela questão, né, que eles suspenderam o aplicativo WhatsApp. Então, outras organizações brasileiras, e não menos importantes, que também recebem da Open Society para preconizar a Agenda Soros é o Instituto Igarapé, com a ativa coordenação de Ilona Sabó de Carvalho, assim como o movimento Viva Rio e o Instituto Fernando Henrique Cardoso, todas em defesa da legalização das drogas, né, que querem liberar maconha, coisa e tal. O site Mudamos.org, criado pelo ITS Rio, tem como idealizador, por exemplo, Luiz Eduardo Soares, que é o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ex-secretário nacional de Segurança Pública do governo Lula, coautor do livro Tropa de Elite, defensor da desmilitarização das polícias militares. Que ironia, né? Fez aquele filme Tropa de Elite, né? E é defensor da desmilitarização das polícias militares. Vocês não acham que isso tem um dedo de conspiração bem grande? Né? E também é defensor da descriminalização das drogas, né? Onde, segundo esse idealizador aí, o Luiz Eduardo Soares, a criminalização das drogas gera a criminalização da pobreza. Imagina, o que a pobreza tem que ver com as drogas? Se fosse assim, o Brasil praticamente todo seria um povo criminoso, né? Usuário de drogas, né? A vitimização é incrível da esquerda. Então, a criminalização da pobreza sem reduzir a criminalidade e o consumo de drogas, o que não faz sentido algum, porque se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos, né? E usuários de drogas? Já pensou? É uma ideia totalmente estapafúrdia. Algumas organizações recebem para desenvolver e divulgar a ideologia socialista, como o Instituto Arapial, onde um dos seus conselheiros foi Oded Gradio, um dos desenvolvedores do Fórum Social Mundial. O projeto Alerta Democrático, onde tem como um dos seus desenvolvedores o próprio diretor regional para a América Latina e Caribe da Open Society, o Sr. Pedro Abramovay, que também é diretor no Brasil do site Avaz. Então, muitas vezes vocês fazem petições para o Senado, né? Pró-vida, ou algo que seja altruísta, construtivo para o país, e pegam e utilizam o site Avaz. Vocês acham que isso vai adiante? Né? E esse site Avaz é um movimento, ele é considerado assim como um movimento que tem princípios, não uma rede social ou espaço neutro. Assim, qualquer petição cuja causa deles não esteja alinhada com as ideologias da esquerda não são aceitas. Olha aí. Né? A Fundação Open Society, então, atua também financiando políticos brasileiros, como o deputado federal pelo Rio de Janeiro, o senhor Jean Willis,
que só atua politicamente em favor da reengenharia social pela mudança comportamental por meio da regulação do Estado e chama nós de fundamentalistas católicos. Não podemos esquecer desse pequeno detalhe. Ainda somado a tudo isso, percebemos a contaminação marxista em setores da Igreja Católica, principalmente na América Latina, por meio do desenvolvimento da teologia da libertação, tá? Que está sendo promovida no Brasil desde a década de 60 e com muito mais intensidade a partir dos anos 80. Ultimamente tem empregado uma agressiva atuação junto ao Partido dos Trabalhadores e às comunidades eclesiásticas de base. Vocês viram aquelas denúncias do Bernardo Kister, principalmente por meio de entidades independentes, como a CNBB, e que tem escandalosamente chocado a comunidade leiga. Meus irmãos, então, assim, o que eu acho? A guerra já foi declarada. E como escravos de Maria Santíssima, nós, católicos, temos que nos posicionar em frente de batalha com nossa mãe. As dificuldades a gente sabe que são muitas. Uma delas é de que o católico precisa deixar sua passividade de lado e se posicionar incisivamente contra este plano mentiroso da ONU e da nova ordem mundial. Deus vult.